E aí, hoje a gente vai falar sobre um método bem estruturado para decifrar e, claro, reverter aquelas quedas de performance que sempre pegam a gente de surpresa. O objetivo aqui é bem simples: transformar a incerteza em um plano de ação claro. Vamos nessa? Imagina a cena. Os números estão no vermelho, a pressão só aumenta e todo mundo quer uma resposta para ontem. É aquela sensação familiar de caos, sabe? A vontade que dá é sair tentando de tudo um pouco, mas sem um rumo certo. Pois é, esse cenário de queda nas vendas é super comum. O que precisa mudar, na verdade, é o jeito que a gente reage. Sair no desespero, reagindo em pânico, até pode parecer que estamos fazendo alguma coisa, mas na real raramente resolve a causa do problema. O que faz a diferença mesmo é ter um método. E essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo. A ideia é deixar de ser o bombeiro que só reage à fumaça e se transformar num detetive metódico que vai lá e busca a origem no fogo. E para começar essa investigação, o primeiro passo é exatamente esse, uma mudança de perspectiva. Antes de sair fazendo qualquer coisa, vem o diagnóstico. É preciso entender o porquê por trás da queda antes de decidir o que fazer a respeito. Agora, uma coisa fundamental para um bom diagnóstico é a gente falar a mesma língua. Por exemplo, uma queda é bem diferente de uma anomalia. A queda tem consistência, mostra uma tendência. Já a anomalia é um ponto fora da curva, uma coisa atípica, sabe? Tá, mas como a gente sabe se uma queda é realmente importante? O critério Rimmel dá um número bem claro para a gente. A gente considera uma queda relevante quando tem uma variação negativa de 15% ou mais em produtos de alto valor. Sabe, aqueles da curva A ou B? Esse número é tipo um gatilho para começar a investigação para valer. A boa notícia é que não precisa adivinhar o caminho. O método oferece um framework bem claro, um roteiro com 5 etapas para guiar essa investigação do começo ao fim. O método se divide em 5 fases bem lógicas. Primeiro, detectar a variação. Depois, localizar onde está o problema. Aí a gente vai investigar a causa, em seguida, validar a nossa hipótese e, finalmente, agir para resolver. Vamos ver como cada uma funciona na prática. Então vamos lá, chegou a hora de mergulhar de cabeça no processo. A gente vai ver em detalhes como executar cada uma dessas etapas de um jeito bem eficiente. A primeira etapa, detectar, é basicamente sobre vigilância. É ficar de olho o tempo todo nos indicadores mais críticos: vendas, visitas, taxas de conversão. O objetivo aqui é identificar rapidinho onde a performance começou a sair dos trilhos. Na segunda etapa, localizar, a palavra de ordem é eficiência. Em vez de sair analisando tudo, o que não leva a lugar nenhum, a gente usa a lógica de Pareto, a ideia de que mais ou menos 80% da receita vem de só 20% dos produtos. É nesses 20% que a gente tem que focar toda a nossa energia. Então, o ponto crucial aqui é priorizar. A análise começa pelos produtos que realmente fazem a diferença no resultado final, os de curva A. Se um desses produtos importantes cai, o impacto é imediato e a nossa ação também precisa ser. Depois que a gente localiza o problema, a gente passa para a terceira etapa: investigar. E essa investigação é bem estruturada em 4 áreas principais, que são os suspeitos de sempre. A gente está falando de tráfego, ou seja, as visitas, conversão, que é basicamente se a oferta está boa, estoque, a disponibilidade do produto e, claro, a concorrência. Depois de formular uma hipótese na investigação, a gente não pode simplesmente parar por aí. A quarta etapa, validar, é fundamental. É aqui que a gente confirma se a nossa suspeita se sustenta mesmo, comparando dados de períodos diferentes para ter certeza de que a causa que a gente identificou realmente justifica a variação. E, finalmente, a quinta etapa, agir. Essa é a fase onde o diagnóstico se transforma em resultado. Afinal, de que adianta saber a causa do problema se não existe um plano concreto para corrigir? E essa frase aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Uma análise, por mais genial que seja, é só um documento se não levar a uma ação estratégica. É o plano que transforma os dados em resultado de verdade. E mais, um plano de ação de verdade precisa de compromisso. E compromisso vem com prazo. Sem uma data limite, uma ação vira só uma boa intenção, um palpite técnico que pode ou não ser executado. Entender o método é o primeiro passo, mas o poder de verdade vem quando a gente transforma isso num processo contínuo, numa rotina. É isso que gera aprendizado e inteligência para a operação ao longo do tempo. E para ajudar a fixar tudo isso aqui vai um checklist bem prático. Ele resume todo o processo em passos que dá para seguir.
É uma ótima ferramenta para garantir que nenhuma etapa seja esquecida, desde o monitoramento semanal até registrar tudo que foi aprendido para o futuro. Para a gente encerrar, fica aqui essa reflexão. Os dados, eles mostram o problema. O método mostra a solução. Mas no final das contas, é o analista, com esse método na mão, que se torna um guia estratégico que mostra o caminho para o sucesso. Fica a pergunta: qual vai ser o primeiro problema que essa abordagem pode ajudar a resolver?